de vento, plantar uma flor, plantar bananeira, plantar uma flor. Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí pela direção de mais um programa. E hoje vamos ter um programa interessante sobre educação. Ao meu lado aqui, o professor Rogério, o Rafael e o Gilberto aqui da Escola Waldorf Guaí, que vão falar mais. Já tivemos um outro episódio da escola que foi muito bacana. E agora vamos, final de ano aí, vamos querer saber as novidades da escola, hein? Legal. Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui no Granja Newscast. A gente que agradece o convite aí, receberam. Não, e eu sou fã lá da Guaí, hein? Porque eu gostei. É diferente a escola, né? Sim, é uma escola diferente. Ela tem uma base antroposófica, né? Criada por Rudolf Steiner há um pouco mais de 100 anos, em 1919 praticamente, que criou uma pedagogia que olha para o desenvolvimento integral da criança, né? E dos jovens também. A escola Waldorf Guaí, ela tem como essa base antroposófica e a amplidão, assim, ainda de ter atividades como agricultura, artes, em um espaço completamente agrícola, algo que seja mais interessante para a escola como um todo. E, Rogério, você é professor de agricultura, né? Sim, eu sou professor de agricultura. Acho que um dos professores mais queridos daquela escola. Mas é simpático, Com certeza, é simpático. Porque é uma atividade que traz um diferencial. Nem todas as escolas Waldorf têm atividade de agricultura, por questão de espaço. Mas a Guaí, de fato, é uma escola que foi abençoada por um espaço que você entra e já se encanta por ele. Onde a gente tem essa praticidade de trabalhar a agricultura, que é uma ferramenta para o desenvolvimento integral do aluno, né, do estudante como um todo. O vínculo de trabalho com a agricultura, junto com todo o conteúdo da pedagogia Waldorf e o conteúdo educacional também, é uma ferramenta a mais. Então a criança aprende na prática aquilo que ele está vivenciando em sala de aula. Porque lá a Waldorf, a escola, é um sítio, né? Sim. É um sítio, É um sítio. Para quem tiver interesse em conhecer a Guaí, no dia 29 de novembro agora a gente vai ter o nosso bazar e exposição pedagógica. É um dia em que as crianças, os alunos expõem os seus trabalhos que foram feitos ao longo do ano e que a gente, né, a escola toda se prepara para receber as famílias dos alunos, os visitantes que têm interesse em conhecer a escola. Então, quem tiver interessado em conhecer uma escola e interessado em conhecer a Guaí, por favor, visite-nos no dia 29 de novembro agora. Porque nesse episódio, pessoal, nós trouxemos diferente. O Giba é pai de aluno, que é o pai do Rafa, né? O aluno. Do Rafa e da Camille, você não fala da dela. Camille. A Camille tá no quarto ano da então, Guaí Camille, agora. vamos mandar um abraço pra Camille aí, um beijão, Camille. Beijo, obrigado aí pela sua audiência aí. E também o Rogério, que é o professor, né? Então, Hoje eu tô aqui queremos ver todos os lados, né? Estou aqui hoje representando o corpo pedagógico da escola, trazendo um outro olhar. Outras companheiras já vieram aqui uma outra vez, falar um pouquinho da perspectiva e da forma que elas atuam também na escola. E eu estou trazendo um pouquinho desse diferencial, que é esse professor de matéria, que dá aula de agricultura, que tem esse vínculo com a natureza e, ao mesmo tempo, que traz um contexto um pouco prático para as crianças, de praticidade. Porque a matéria, a agricultura, você estava falando aqui em off, porque você encaixa, né, agricultura com matemática, né, é interessante, é diferente. Sim. A matéria de agricultura, ela é uma ferramenta. O Rudolf Steiner, lá em 1924, ele criou também um olhar para a agricultura, que era uma maneira de sanar também as questões da terra, né, como plantio, como a agricultura como um todo. E nesse contexto, ele vinculou, de fato, com a educação, a importância das vivências das crianças com a terra. Não só com a terra, mas com o plantio, com essa natureza. Então, é uma forma de olhar com amplitude para essa questão sustentável que nós estamos vivenciando hoje no planeta. Então, a criança ela acaba criando uma consciência de atuação para um mundo melhor. E tem essa questão do ritmo também, né, que vem da agricultura, né, o passar do tempo, que acho que traz de uma certa forma, diminui um pouco a ansiedade das crianças, sabe? Sim. Acho que lidar com a natureza, plantar,
ter, né, terra na mão, tudo isso. Hoje em dia a gente fala tanto de ansiedade, de crianças ansiosas, pessoas ansiosas. Lidar com a terra é uma coisa que tranquiliza muito a gente, né? Porque Então isso é muito importante. Isso é a noção dos ciclos da natureza. É a noção de como a natureza funciona. E a gente vai tendo aprendizado de como funciona cada uma das ferramentas. Com o Rogério a gente pega, tipo, a gente aprende a usar a enxada, aprende a usar todas as ferramentas que a gente usa para o manejo da terra. Aprende como a matéria orgânica em cima do solo para proteger da umidade, para deixá-la bem úmida e não deixar o solo seco. Como plantas juntas, tipo, dependendo, uma planta ajuda a outra, coisa do tipo. E aí, não sei Que se você bacana, percebeu, hein? assim, quando eu era mais novo, o pessoal sempre falava, não, a escola tinha que dar um jeito de trazer contexto para o ensino da química, da física, e a pedagogia Waldorf faz isso naturalmente, né? Você viu que ele estava falando de química aqui de uma forma que você nem percebe, tá ali, tá no solo, né? A química do solo, aplicando isso numa forma, de um jeito que traz alimento para as pessoas. Então, essa é a beleza que eu vejo assim na pedagogia Waldorf e na agricultura dentro da pedagogia Waldorf. Que é importante falar que lá é um sítio, né? Sim. Sim, por isso que o Rogério até falou que lá a gente tem esse privilégio de poder ter aula de agricultura, né? Porque é Tem um trilha, lugar que tem tudo. né? Como Tem que trilha foi nascente. Rafa, quando você chegou lá na escola primeiro dia? Porque é diferente de uma escola normal, né? Assim, eu sinceramente não lembro porque eu era meio pequenininho. Mas então você vai me eu contar lembro, depois, eu lembro Giba, que a minha o primeiro dia eu dele, lembro né? que a professora falou pra minha mãe. Ela falou assim que no começo que eu tava mais acostumado com a experiência do ensino tradicional, eu vinha assim e que eu ia relaxando. Ao longo do dia, relaxando. E que, tipo, assim, eu ia me descontraindo ao longo do tempo, porque realmente é um lugar que dá espaço para criatividade, para expressões diferentes, desde arte ou de pessoas com jeitos diferentes. Dá uma abertura, assim, e eu acho que as pessoas ficam mais confortáveis. Como que foi, Giba? Foi assim. E como você descobriu a escola também, né? Na verdade, quem descobriu a escola foi a Clô, a mãe do Rafa, minha companheira, que o Rafa estudava numa escola na Vila Madalena, uma escola construtivista, e que já não é o tradicional, mas é bem próximo do tradicional. E quando teve a transição do infantil para o primeiro ano, que aí a criança tem que sentar na sala ali, ficar sentadinho, assistir aula e tal, ele começou a falar, eu não tô gostando, o Rafa não conseguia aderir àquele modelo de escola, né? O Rafa é um menino super inteligente, criativo, mas naquele modelo não funcionava para ele. E aí, homem, né? A gente tem que aprender muito na vida com as mulheres, né? Não, ele é muito mole, tem que forçar mais, ele vai conseguir, não sei o quê. E aí passou um ano, na metade do segundo ano, a Clô falou, não é possível. Eu não posso, como psicóloga, ela é psicóloga, deixar que o meu filho vivencie uma experiência escolar dessa forma, né? Que não seja uma coisa boa, prazerosa, que ele não aprenda com prazer, com vontade, né? Tem que curtir, com entusiasmo, exato. E aí ela começou a procurar escolas, e aí no dia que ela falou pra mim da Guaí, ela falou que era 30, 40 minutos de casa. Eu falei, não, nem adianta, sei lá, que a gente não vai colocar ele lá. E aí ela chegou na escola super triste, porque eu tinha cortado, né, de uma certa forma, o barato dela. E aí, quando ela chegou lá, depois ela me contando, ela falou, quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui. Eu fui recebida pelas professoras com um encantamento, assim, o que eu tava sentindo, aquilo foi embora. E aí, ali eu tive certeza que essa era a escola pro Rafa. E aí, né, voltou, conversou comigo, eu falei, então tá bom. Aí então você foi lá? Não, aí eu fui lá, conheci, vi que realmente era um lugar maravilhoso. Né? E assim, tem um dia que a gente faz lá, que é o Porteiras Abertas, em que os pais vão conhecer a escola, né? E aí eu fui nesse dia e eu tive uma aula com a professora que seria a professora do Rafa. E ela contou uma história e tal. É uma coisa maravilhosa, assim, porque a forma de uma professora Waldorf contar uma história não é
uma história como tem todo um preparo da sala, tem vela, tem todo um contexto, é outra coisa. Aí você A lousa, né? Eu vi que era assim, né? Desenhos de lousa são lindos incríveis, né? artísticos. Mas aí, bom, agora para chegar no primeiro dia do Rafa, né? Aí eu que levava ele, porque era minha hora de casa, né? A Clô não gosta muito de pegar trânsito, aí eu que levava ele todo dia. E aí é isso, assim, ele chegava lá e aí você via que era uma outra criança, que ele logo começou a se enturmar e a brincar com as crianças, e aí ele pôde desenvolver todos os potenciais dele. Porque acho que é esse o princípio da pedagogia Waldorf, né? Você olhar a criança, o ser humano, como um ser único. Então eu sou uma coisa, você é outra, ele é outra, ele é outra. Cada um tem a sua especificidade. Então, o professor de escola Waldorf, ele vai buscar olhar cada criança e entender o que aquela criança precisa naquele momento para desenvolver os potenciais que ela tem e para naquilo que ela é mais deficiente, vamos dizer assim, ela conseguir chegar... Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo, exato. Sim. Então, a pedagogia Waldorf, ela trabalha muito... Né, o que o Roger falou de o ser humano visto de uma forma integral, né? Então não é só o cognitivo, tem o cognitivo, ele é muito importante, mas você tem o sentimento, você tem o corpo, você tem a parte espiritual, tudo isso faz parte de quem a gente é. Do seu autodesenvolvimento. Né? Isso é um pilar da pedagogia Waldorf, e o outro é esse olhar individual, né? Então realmente cada criança é vista como um ser único, especial e que tem as suas características que precisam ser trabalhadas, né? E por isso que acho que uma das coisas que faz, aí até trazendo um pouco, o Roger falou, eu sou professor de matéria, e aqui tinham vindo professoras de classe, tem as professoras de classe, que são as professoras que seguem do primeiro até o 8º ano, e aí assim, a professora ela pega a turma no primeiro e ela leva até o 8º a mesma turma. Então ela conhece bem aquela turma, por isso que ela consegue... Não, olhar cada criança. Eu vou te falar que a Waldorf é do primeiro ao 8º ano. Na verdade, a Waldorf tem desde o infantil até o ensino médio. Aqui na Guaí a gente tem do primeiro ao 8º ano. Na Guaí, no caso. Na Guaí. E aí o Roger, como professor de matéria, é um professor que dá aula para todas as turmas da escola. Né? E como que é... Fala um pouco esse lado de como é ser professor da Waldorf e também... Ser professor na pedagogia Waldorf é algo que, para mim, foi muito interessante, porque a cada dia também é um autodesenvolvimento. O professor também se desenvolve quando ele atua junto com os alunos. E, para mim, é um privilégio estar junto com eles, que da mesma forma que eu estou ensinando, eu estou aprendendo com a individualidade de cada um também. E isso é muito interessante, porque você cria um diálogo, cria uma dinâmica que você observa, que você se encanta, que você... também busca o seu melhor para atuar com eles, não é? Então, a forma de você trabalhar, por exemplo, para mim que trabalho com as 8 turmas da escola, eu também sou muito parceiro das professoras. Na dificuldade que elas têm, às vezes, dentro da sala de aula, de olhar para uma certa criança e eu observar e trazer outros pontos. Às vezes, pontos positivos, pontos negativos que talvez ela não tenha observado dentro da sala de aula. Mas algo que tem que ser visto. Questão de lateralidade, equilíbrio, pontualidade, questões também da criança de ouvir, de atuar, como que ele trabalha nesse coletivo ou na sua individualidade também. Ser professor vai muito além, né? Quando você é um professor Waldorf, você acaba compreendendo esse espaço como um todo. Então não é só esse olhar para o cognitivo. Eu preciso observar como que os alunos estão caminhando, como que eles estão atuando. Então, as pessoas brincam, mas a criança está ali atuando no primeiro ano, ele só vai brincar na agricultura. Não. A brincadeira dele é tão importante como o trabalho que é desenvolvido com os alunos de um 8º ano, que já tem um olhar mais consciente. Por exemplo, no exemplo da agricultura, quando eu atuo com as crianças na frente como agrofloresta, o Rafa aqui é um cara que é incrível para trabalhar com isso, e... Quando eu atuo com o 8º ano com a agrofloresta, é de uma forma diferente que eu atuo com o primeiro ano. É essa dinâmica do observar, do olhar, do ver como que eles estão atuando. Então, às vezes, você está vendo a criança simplesmente subindo em árvore. Essa é a aula. Vamos subir em árvore. Buscar o seu equilíbrio. Como que é esse coletivo? Como que é esse diálogo, essa observação? A escola ela é ampla, tem um espaço agrícola, tem um galinheiro,
e todas as turmas atuam Tinha dentro até desse um emu galho. lá, né? É. Tinha um emu quando eu fui lá, O emu tinha- era uma ave que era muito especial para a escola, infelizmente ele Uma partiu. ratita, né? Sim. E nisso você acaba buscando o melhor do seu aluno e também o melhor desse professor. Então, o professor ele atua. Eu sempre brinco que é esse o lugar, né? Você dá e recebe. Você dá com uma mão e recebe com a outra. E é esse diálogo com o aluno, de fato. É a praticidade. Quando você atua com a criança na prática, é algo que o desenvolvimento não é só dele. Você observa o desenvolvimento coletivo, o individual, e também desse professor que está ali na frente. Me corrija, pelo que eu entendi, vocês olham o aluno, né, como um ser, né? E se você vê uma dificuldade do garoto, você fala para outro professor, o outro professor tenta ajudar e vocês trabalham coletivamente na formação da criança, né? Sim. Eu falo isso, né, Gil? Porque nos outros colégios, né, em intervalão, os professores ficam na sala lá do intervalo, cada um vai fumar, o outro vai ver o celular, vai lá, e não tem horário, né? Preocupação com a nota, né? Com o horário de ir embora e tal. E eu vejo que vocês da Guaí, lá é uma família, né? Porque lá é associativo, né? Acho que é legal a gente estar explicando isso também, né? Você pegou num ponto que é muito interessante, que é esse lugar do tempo. O tempo ele é muito precioso e atualmente a gente tem acelerado esse tempo como vamos dizer, na humanidade como um todo. E às vezes desacelerar é o ideal. Né? Então as pessoas questionam muito porque que a pedagogia Waldorf às vezes ela é um pouco mais lenta, ou porque que às vezes as crianças demoram mais para começar a ler ou escrever. É porque é o tempo, é a individualidade de cada criança. Às vezes a gente brinca que a gente tem turmas pequenas, a gente tem uma sala de cada série, de fato, para que esse professor tenha tempo suficiente para olhar para a individualidade de cada criança. Então a gente não vai ter uma sala completamente lotada, onde a gente não tem tempo de olhar para a individualidade de cada um. Então esse tempo ele é muito precioso. Cada ser tem o seu tempo. Então, e a agricultura, puxando de novo a sardinha para a agricultura como sempre, ela fala muito sobre o tempo. O que você colhe leva um tempo. O que você planta leva um tempo para crescer, para você colher. E assim também deveria ser a educação. Então é esse o olhar que eu acho que eu trago um pouquinho. É exatamente essa coisa do tempo e da organização, assim, do tempo que os professores têm para falar. Eu acho que isso faz muita diferença. Parece que os professores eles têm muito, muito mais tempo para aprofundar na matéria e aprofundar no que está por trás das coisas. Eu diria que uma das coisas que mais me marcou na experiência de estudar numa escola Waldorf foi exatamente isso. Que quando... Assim, não é simplesmente uma coisa que você decora, que é jogada. Tipo, no ensino tradicional, simplesmente jogam toma aí decore uma fórmula, decore sorvetão, decore o sorvetão, decore a corrente do golfo, sei lá, as coisas decoradas precisamente que você só vai decorar e para passar na prova. E acabou, né? E você esquece essas coisas. Enquanto se você for ver esse tempo, dá muito mais capacidade de você poder realmente aprender profundamente. Um conhecimento que, assim, vai pra entender alma, de verdade, que você leva, né? Uma coisa é. que é muito mais permanente, que você leva, que você realmente aprende. Tipo, o que tá por trás do Bhaskara. Sim. Entender qual foi o raciocínio dele para ele chegar naquela forma. Entender qual é o caminho das coisas. O que tá por trás e como elas funcionam de verdade. Que é como deveria ser a educação Exatamente. em todos os lugares, né? As coisas são conectadas. Assim que você louco, né? aprende, né? Assim que você aprende. Se você não se aprofunda nas coisas, não vê de fato o sentido daquilo, você não aprendeu. Você só decorou ali para tirar uma nota na prova e depois você esqueceu, né? Uma coisa que eu vi que as professoras, quando vieram, é aquele tempo de tela, né? Na Waldorf não tem essa, né? Você tem atividade, né? É isso. Não tem. O vínculo com as telas é realmente algo que preocupa hoje, acho que a humanidade como um todo. Sim, acho que até outros sistemas educacionais estão começando a olhar um pouquinho para isso, o quanto que isso está nesse processo do tempo.
acelerando essas crianças cada vez mais. O que acaba trazendo essa ansiedade, essa falta de ritmo, a falta de tato, talvez. Eu acho que o ponto principal é esse. O quanto que o vínculo com telas acaba desvinculando a criança em tatear. Ela perde uma parte dos sentidos, de olhar e ter outras percepções do mundo em que ela vive. A gente mesmo perde, né? Sim. Quando às vezes você tá muito, né, ligado no celular. Sim. Pô, peraí, deixa eu ir pra realidade, deixa eu conversar com as pessoas. E pra criança é muito pior, né? Porque é um ser informação ainda, né? E o fato é esse, porque para a criança ela é como se fosse um pendrive que vai adquirindo e absorvendo cada vez mais conteúdo e absorvendo cada vez mais conhecimento dentro dela. E, de fato, quando a criança está nesse ponto de aprender no vínculo a telas, é muito mais fácil que ela se prenda a isso. Né? Para nós, o nosso pendrive, a gente coloca nessa observação. O olhar, o ouvir, o tatear, os sentidos, sabe? Então, a prática ela é muito existente na escola. Então, se uma criança, ela de fato vai trabalhar uma questão de fazer um pão, onde ela vai estudar na química uma fermentação, ela de fato vai fazer o pão. Ela não vai simplesmente seguir, ver uma receita, ler uma receita. Ela vai fazer aquele pão como atuação. É o tatear, é o sentir. Na agricultura, a mesma coisa. Ela vai sentir aquela terra, ela vai sentir aquele solo. Ela vai ter a praticidade de ver outras formas também, de escutar essa natureza, ouvir essa natureza como um todo. E a prática, né? A prática é o que cada vez mais está afastando as pessoas de conseguir uma consciência orgânica dentro de si. Né? E a criança, de fato, ela consegue com isso quando ela tem prática. Eu já fiquei sabendo lá que na Naval não tem prova, né? Como que é a avaliação? Como que é? Ó, Tem muitos meios avaliativos. Como que é? a avaliação na pedagogia Waldorf, hoje, algumas professoras já atuam com uma certa avaliação, de fato. Mas a avaliação ela é contínua, ela é diária. Não é sabe? normal, né? Não é aquele cotidiano, porque não é simplesmente avaliar. Avaliar uma prova é muito fácil. Você estuda por uma prova, obviamente você vai ter o conteúdo suficiente para ser avaliado por ela. Mas, de fato, o quanto que você aprendeu? Simplesmente por fazer uma prova. Quando você tem a continuidade dessa avaliação, que é todo dia, é saber o quanto que esse jovem, esse estudante, esse aluno, ele absorveu no dia a dia do seu conhecimento. Então, o estudo lá é dividido em épocas, que traz uma praticidade dessa criança vivenciar essa época do ano. Então, se ele está estudando geometria, é uma época de geometria que ela vai observar esse aluno na sua atuação com a geometria. E entra o vínculo também dessas matérias com as outras matérias também. Por exemplo, na própria agricultura, eu vinculo a geometria com as formas em que eu atuo nos canteiros. Qual é o formato desse canteiro que você está fazendo? Sabe? Então eles buscam um pouquinho dessa praticidade, porque isso acaba gerando uma consciência não só para o intelecto, mas na prática, né? É como se isso estivesse no corpo inteiro da criança. Ele está vivenciando essa praticidade e você, como professor, precisa ver de fato o quanto que ele absorveu desse conteúdo. No português, na matemática, na história, nas ciências, a gente trata essa avaliação como um todo, ela é diária. Ela tem essa praticidade de você observar. E trazer também para as próprias famílias, para o próprio aluno, o ponto em que ele precisa melhorar. Olha, quais são as suas dificuldades? Então, a gente sempre olha nesse contexto de que a avaliação ela precisa ser algo que é um diálogo entre esse professor e esse aluno também. Olha, queridão, você, tipo aqui, você foi bem aqui assim, mas você precisa melhorar isso, isso e aquilo. E às vezes até essa avaliação ela é mais um diálogo entre o professor e a própria família. Ó. Ele teve esse desenvolvimento aqui e aqui tá ok. Mas a gente pode melhorar isso aqui também. Né? E às vezes não é só essa avaliação do intelecto, mas é a avaliação também de como essa criança atua no social. É a avaliação de como essa criança atua também no seu dia a dia, na praticidade, no contato, no diálogo, no seu psicológico. Então, é o todo. A gente avaliar. Como você vê isso aí? Não é só. Porque é exatamente isso. Não dá pra avaliar uma pessoa, um indivíduo, só com uma prova.
Porque uma prova é uma coisa limitada. É como se eu fosse realmente encaixotar ela num conhecimento que, tipo, é isso. Não existe só um tipo de inteligência. Existem muitas inteligências. E não dá pra avaliar uma pessoa só por um desempenho numa prova. E que, tipo, você vê que você avalia o caderno, você avalia o desenho, você avalia o comportamento social, você avalia tudo. Você avalia... Todo dia tá sendo avaliado. Você avalia de uma forma geral. daquele aluno, desenvolvimento né? que é isso, assim... Coisas que... Isso não... Uma avaliação a outra natural. é só aquela provinha lá... E tudo isso, no final das contas, também... vamos dizer assim, faz diferença no aspecto cognitivo, né? Porque se a criança está sendo avaliada em todo esse contexto e está melhorando em todo esse contexto, naturalmente ela vai melhorar no aspecto cognitivo aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa, né, desenvolver. E eu acho que às vezes as pessoas têm essa preocupação, né? O vestibular, o mundo. É justo, né? A gente como pai tem essa preocupação, mas eu acho que hoje em dia se fala tanto em soft skills, né? As pessoas precisam ter essas... Não é só o saber, né? O conhecimento, mas é você saber aplicar, você saber conversar, você saber lidar com pessoas, você ter uma habilidade de estar em diferentes ambientes, conversar com diferentes tipos de pessoas. E eu acho que a Escola Waldorf trabalha muito essas outras habilidades também, né? A criança, ela se desenvolve de uma forma realmente integral. Então, assim... É o cognitivo ligado à agricultura, ligado à arte. Então, aquela pessoa, ela se desenvolve, né? Ela não só recebe o conhecimento ali, ela realmente aprende a usar aquele conhecimento de uma forma que aquilo traga algo de bom ou um resultado para o mundo, né? Isso é ser humano, né? É isso que você falou, porque a Waldorf tem o ensino é muito bacana, muito legal, tanto é que vem pessoas não é só da mesma região, né? Não, de várias áreas. Sim, sim. Então isso é legal também, porque o aluno vai ver, vai estar estudando com pessoas... Não só de diferentes, nós né? Lembra que eu falei no começo? Quando o Rafa foi estudar, a gente tinha que percorrer 30 minutos ali para traz chegar uma lá. enorme diversidade. Diversidade em tudo, assim. Sim. Isso é muito... Já faz muito parte importante. do conhecimento, né? E é uma escola que ela tem esse olhar, assim. A gente vê que, além de trabalhar essa diversidade, não só nas matérias, nas aulas, é essa diversidade de público também, que tem a Escola Waldorf Iguaí. É uma escola que pensa muito nesse social, em todas as faixas, em todas as etnias, em toda a questão que a gente possa olhar hoje em dia. E está cada vez mais difícil lidar com essas questões sociais, assim, não é? Porque nem todas as pessoas têm acesso à pedagogia Waldorf. De fato, ela é uma pedagogia cara. E a gente faz o máximo possível para a gente tentar olhar para todos também. Então, trabalhar essa diversidade é importante. E lá a gente olha, de fato, numa diversidade como um todo. A gente tem um processo lá de matrícula. Que é associativa a escola, É né? uma escola associativa, mas, né, as pessoas precisam contribuir. Claro. E aí você tem diferentes formas de você pensar essa contribuição, né? E a gente hoje aplica um modelo que é baseado na renda familiar daquele aluno. Então, assim, não é uma escola que vai cobrar do aluno que tem mais condições a mesma coisa do que tem menos condições, né? Então a gente faz uma avaliação com base em uma autodeclaração, então não é que apresentar nenhum documento nem nada, mas ela tem um processo ali não é de bolsa, porque a gente não considera como uma bolsa, mas se for pensar no tradicional é como se fosse uma bolsa, né? E aí você tem esse processo de avaliação em que a pessoa vai colocar ali essas questões e isso é que vai determinar o valor com o qual ela pode contribuir, né? Então, isso é muito bacana, porque isso traz uma diversidade, faz com que na escola pessoas de diferentes classes sociais possam conviver, possam estar juntas ali, e eu acho isso extremamente importante e rico. Sempre foi um valor muito importante que me fez, né, estar ali na Iguaí
com o Rafa permanecer na Guaí, né? Com o Rafa e agora com a Camille. Porque também tem um lado, não é só os pais também, como é associativo, os pais também estão junto da educação do filho, né? Não, sempre tem os eventos, né? Não só junto na educação, como na gestão da própria escola, né? Eu fui presidente da mantenedora até o começo desse ano, e aí deixei, mas fiquei na mantenedora por 2 anos, então durante 2 anos eu atuei na gestão da escola. Então, assim, a parte de tudo que tem a ver com gestão do recurso, pagamento, tudo isso é feito pela mantenedora e eu estava ali na gestão. E é uma gestão feita por outros pais, era eu e outros pais. Agora, a mesma coisa. Saiu a nossa gestão, entrou uma nova gestão, que são pais ou professores, né? Também temos professores na gestão que fazem esse processo aí de gerenciar tudo que acontece na escola, junto com o pedagógico. Essas famílias atuam ali para gerenciar a escola e você tem todo o pessoal, a comunidade que a gente chama, atuando junto ali. É mais fácil, nos né? mutirões. Sim, a ideia é essa, né? Que todo mundo põe a mão na massa e faça parte da escola, né? Porque isso eu acho que é muito importante para os pais. Eu falando como pai, assim, fez muita diferença na minha vida, me ensinou muito, eu aprendi muito com o Rafa, fazendo parte da Guaí. Eu tive um processo de amadurecimento muito grande na minha vida, que, né, chegou ao ponto de eu fazer esse trabalho voluntário, de estar na gestão da escola, e que para mim foi, né, um negócio, o maior desafio que eu já vi na minha vida, um negócio incrível, e a gente tem esse senso de comunidade, ele reverbera nas próprias crianças, nos próprios alunos, né? A escola, de fato, é uma segunda casa para um aluno Waldorf. Você vê os alunos, em geral, eles não querem ir embora para casa. A minha filha, quando tá de férias, ela fica maluca. Vai, um mês de férias, 2 meses de férias. Nossa, ela quer, não é? Exatamente assim. Ela não quer, eu acho que é a cultura... E o Rafa também era assim quando tava lá. Esse método é muito da cultura europeia e também japonesa, né? De viver em comunidade em prol do próximo, né? Sim, de entender, né? O brasileiro, acho que não Os tem indígenas isso, seriam um bom exemplo disso. né? Eles vivem em uma comunidade em que cada um, assim, ajuda um todo. Onde também... Cada um tem suas tarefas, né? Cada um tem suas tarefas e acho que também é muito ligado com a natureza e com os ciclos, que acho que tem muito a ver com a pedagogia Waldorf. Lá tem tupi também, não tem? A gente tem um trabalho com os povos originários, de fato. Trazer essa consciência da importância dessa ideologia também indígena, dessa força, dentro de uma escola e na educação, ela é muito importante. E lá na escola a gente tem isso muito forte, assim. Não só na atuação, porque também tem a base curricular. A gente tem a vivência muito forte no 4º ano, mas existe também outras atuações da cultura indígena em diversas outras matérias também e desses povos. Além dela, tem outras formas de olhar para outros povos também. Assim como na atuação a gente cultua muito essa força da cultura indígena, da cultura iorubá. Também um pouco da cultura europeia, quando a gente trabalha com os nórdicos. Então, esse contexto ele é muito importante para a educação, né? Mas se a gente voltar... Romanos também. Sim. Ali, né? E se a gente volta nesse ponto mesmo, assim, da importância da família dentro da escola, como nós havíamos falado há pouco, olhar por quão importante que é o pai atuar também na educação do próprio filho. Sim. Estar presente nessa educação. Que a gente volta nesse lugar do tatear. Às vezes é muito mais fácil para uma família colocar uma criança na escola e deixar que ela siga o ciclo dela lá sozinho e eu não tenho que importar com isso. Só faz o Mas boleto lá, sim, larga lá, quando chega você participa, e larga pra escola, né? Quando você participa e atua junto com teu filho na educação, é uma escola que é para todos. A gente está ensinando ali essa família também. Sim. A atuar com consciência, a atuar com um lugar de sustentabilidade de fato, porque essa atuação da comunidade escolar é esse olhar para o desenvolvimento da escola. A escola é construída por essa família. É um processo de construção. Uma escola não é simplesmente um prédio que está construindo e vai ficar por lá. Ele se constrói a cada dia.
Então, a atuação da comunidade é muito importante dentro da escola. Eu ouso falar que eu acho que é ensino a todos, até pelos pais, né? Sim, com Porque quando certeza, você vai lá na escola, você fala, não vou ajudar. Aí você chega lá, você vê os outros pais trabalhando e vê, você fala, pô, eu tô errado. Sim. E você acaba entrando, aprendendo, então é legal para todos, né? Tanto para os pais, os alunos, os professores também, né? Sim. Os professores, eles têm essa diversidade também. É uma forma de olhar para o contexto de todos os alunos. Então, quando você tem um vínculo com 8 turmas, e essas 8 turmas que tem uma diversidade de conteúdo, cada turma tem um conteúdo específico. Não é simplesmente apresentado para ele, mas ele vê a forma em que esse mundo é criado, ele vê a forma em que a atuação pedagógica, matemática, ciências, ela está vinculada com todo. Então a gente pensa que é o seguinte, será que a minha atuação pedagógica ela está vinculada somente a mim, mas e a outra turma, como que fica? Não é? Não, os professores lá, de fato, eles têm uma comunhão no trabalho, assim. É um ciclo muito gostoso de trabalhar e eu me sinto privilegiado pelo corpo pedagógico da Guaí, assim. É um corpo que, de fato, ele olha para esse todo da escola, para essa construção do dia a dia, não é? Então, quando a gente vincula as matérias que são totalmente vinculadas, de fato, a matemática, ela está no todo. Você está em matemática na música, você está em matemática na agricultura, nas artes também, então está presente no todo. E por que as outras matérias também não vão estar? Você busca lá história, geografia, ciências, e todas elas são vinculadas com todo. Então tá tudo no mesmo balaio. A gente consegue construir cada dia um trabalho melhor. Porque é um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo que vai se construindo a cada dia. Assim, nossa, como tem matemática na música. Tem muita matemática na O música. Rafa não gosta muito de matemática. Pelo amor de Deus, tem muita matemática na música. É uma estrutura muito louca, assim. Tipo, ciclo das quintas, colchetes, colcheias, clave de sol, um monte de clave, o sistema, assim, é muito matemático e muito organizado. Na minha experiência, assim, eu gosto muito de como tem essa diversidade das culturas que são apresentadas. Você vê, assim, muitas escolas eles não aprendem mitologia nórdica, não aprendem sobre a cultura iorubá, sobre cultura indígena tão aprofundado quando aprende na escola Waldorf. Eu vejo assim, e realmente o que o Rogério disse de ser quase que personalizado o conteúdo para cada sala, isso é muito verdadeiro, porque o professor de classe, ele acompanha a sala e ele sabe ele conhece a sala de um ponto que ele traz o conteúdo que interessa a sala, que faz com que as crianças se motivem muito mais para aprender, se motivem para estudar e se engajar de uma forma que eles se interessam pela cultura, pela mitologia que eles estão aprendendo. E isso é muito bonito. É muito bonito ver toda essa estrutura. Muito porque legal. aí você tem um aprendizado verdadeiro, né? Quando você tem alunos interessados que estão ali querendo saber mais daquele assunto, que estão buscando conhecer mais daquilo, isso é aprendizado, né? Quando você tem aquele aprendizado da escola tradicional que é praticamente imposto, você tem que ler o livro. Na escola Waldorf, na Guaí, os meus filhos, eles estudam com prazer, eles têm vontade, então assim, é diferente, o aprendizado, ele é muito mais amplo e muito mais verdadeiro, né? Isso que é muito bonito da pedagogia Waldorf, e que tem tudo a ver com esse envolvimento das famílias, porque é isso, essa vivência em comunidade traz essa possibilidade, porque aí você tem um corpo pedagógico que trabalha unido e que consegue trazer essa verdade para as crianças, e as crianças, né, capturam isso e sentem isso e respondem a isso com entusiasmo, com vontade de aprender, e não com, tem que ir para a escola de novo, igual geralmente na escola tradicional, né? E outra coisa que é muito legal é como a gente participa criando, deixando a nossa escola com mais a nossa cara. Tipo, desde, vamos fazer uma pintura, vamos criar um mosaico, vamos fazer um desenho, vamos deixar a nossa escola com a nossa cara, vamos, assim, cada 8º ano faz uma arte que deixa pra escola. Tem um teatro, né? Tem um teatro. Fala um pouquinho. Acabou de acontecer. A
A experiência do teatro é uma experiência muito, muito marcante. Muito, muito, muito marcante. É uma experiência que depende de você ter como se fosse uma trupe de teatro muito unida. Ou seja, cada pessoa vai ter que realmente dar o melhor de si, cumprir o seu papel, porque senão a experiência vai ficar toda travada. Não funciona. As peças não vão se encaixar e não vai se estruturar, não vai funcionar se alguém não estiver cooperando totalmente para o teatro. Depende de você, assim, de cada um colocar sua cara no teatro. Depende de todo mundo colocar o seu carisma, seu estilo, o que você quer pro seu personagem, o que você quer pra coisa funcionar direito. Porque senão não vai ter personalidade, senão não vai ter a presença de cada um no palco. E, assim, é uma união, assim, uma conexão muito grande de todos que participam do teatro. E é realmente um marco bem grande. Como que é o... Assim, puxando o ponto do teatro, o último teatro acabou de acontecer praticamente há uma semana, e os jovens, quando entram nessa questão do teatro, de fato, do 8º ano, é quando traz essa certa consciência, né, do desenvolvimento dele. Ele está simplesmente entregando o corpo dele para um personagem. Então, é todo o processo criativo que foi trabalhado desde lá do 1º ano. A gente pensa que esse teatro é algo que acontece só no 8º ano ali assim, mas ele foi desenvolvido lá atrás, com essa professora de classe que carregou essa turma por 8 anos. Então é um processo de desenvolvimento que vai além de simplesmente entregar o personagem para esse aluno. Assim. Ela acompanhou esse aluno durante 8 anos. Ela sabe qual personagem da peça na qual ela escolheu cabe a ele. Então é um desenvolvimento que vai além. Começa desde o começo mesmo, desde a primeira série, não é? Esse é o ponto que a gente pega, que esse professor, ele olha para esse todo. É o autodesenvolvimento desse aluno em 8 anos. Então, é uma educação que amplia os passos individual de cada aluno. Então, e é muito rico você vê o jovem concretizar uma peça de teatro desenvolvida por ele, no seu papel, na sua atuação, costurando seus próprios figurinos, fazendo seus próprios cenários, porque esse ponto que é o vínculo com todas as outras matérias, que a gente não puxou aqui assim, mas lá eles têm trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Tá explorando o jogo aí. Trabalhos manuais, assim, é algo que esse aluno vai desenvolvendo e cada turma tem um trabalho específico. Então ele começa lá no fundo, como no início, com tricô, cruz, tem crochê, volta pro tricô novamente, que faz do seu boneco de tricô, aí depois volta pra costura, depois da costura tem o bicho, né, que é o animal também, que acaba criando um bicho ali de tecido, todo costurado à mão. Assim. E volta pra costura no 8º ano, depois para cultivar e costurar o seu próprio figurino do teatro. Então há uma amplitude assim. E tudo isso é um currículo muito costurado para cada turma específica, do 1º ao 8º ano. E todas elas estão envolvidas no desenvolvimento deste aluno. Tudo isso tem um propósito, né? Desenvolvimento da coordenação motora, conseguir terminar o que começa, tem vários propósitos dentro de cada atividade, não é que a pessoa costura, não é a pessoa costura. Tem um propósito, um objetivo dentro da educação daquele ser humano que vai ajudar ele de alguma forma a melhorar em algum aspecto da vida dele, seja cognitivo, seja comportamental, seja físico, né? Então tudo isso tem um propósito e culmina nesse teatro que eu acho que eu gostaria de ter feito. É o grande final, né? Assim, o grande final é o grande. Acho que você vê... Eu nunca vejo ninguém da minha idade, assim, bem raro, assim, eu nunca vi muitas pessoas que saibam fazer essa vasta gama. Tricô, crochê, ponto cruz, costura, eu sei fazer meia, eu sei fazer bicho, eu sei fazer boneco. Assim, é uma super habilidade e... É muito legal. E isso assim, acabou desenvolvendo. Além das matérias, né? Mas isso acabou desenvolvendo no Rafa essa facilidade de deixar a criatividade dele aflorar, assim, de produzir.
sabe? Porque às vezes a gente fica muito na cabeça e não produz. O Rafa, quando ele tinha 8, 9 anos, ele pegava, fazia bonequinho de massinha, tirava foto com a câmera. Ele tem um videozinho de Stop motion. que chama. Olha que legal. Animação em stop motion. Incrível, assim, ele fazia, assim, ele ia lá e... eu sempre entendi que, além de... Eu não só chegava e fazia. Eu sempre entendi que as coisas tinham que ser organizadas também. E eu acho que essa coisa de não ficar só na imaginação e colocar elas em prática. Ou seja, sempre escrever, sempre... O que você cria, você não vai só imaginar, você vai escrever, você vai criar um roteiro, você vai organizar, você vai fazer um quadrinho, você vai fazer... Ele criava quadrinho. Também, até hoje. Até hoje faz. É que hoje ele faz bem. É. Na época ele fazia legal. Considerando a idade, ele tinha um traço já muito avançado para a idade, mas era um traço de criança. Hoje ele desenha aula. Bem, ele faz aula de desenho. Talvez siga a carreira aí nessa área. Ah, que bacana. Assim, mas é isso, é uma estruturação muito legal, assim, eu acho que... E além da coordenação motora, né, que eu sempre fui meio estrambelhado, assim, Mas isso eu vocês acho que o veem, meu né? crescimento, Sim, eu acho que eu cresci rápido demais pro meu corpo compensar o meu estrambelhamento, e... Você é bem menos trambelhado do que você poderia ser se não tivesse... Possivelmente, assim, são vários exercícios constantes na coordenação motora. A gente fez extra lesson, que é uma atividade que assim, algumas crianças fazem, dependendo do né, o Rogério até falou agora há pouco questão de lateralidade, né? O Rafa tinha uma questão de lateralidade que foi trabalhado, mas eu acho que a questão do teatro, só pra gente, né, continuar nesse tema, eu acho incrível como você vê às vezes aquele aluno que é meio retraído, tímido, e no teatro o cara vai lá e faz e sabe, e eu acho que é um negócio importante para, assim, eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência dessa, porque eu acho que traz vários aspectos ali do desenvolvimento que você precisa de alguma forma lidar para conseguir atuar. Você não atua sozinho, né? Então você está em grupo, então você tem ali a necessidade de aprender a atuar em grupo. Você tem essa questão da timidez, né? Que às vezes a pessoa é tímida, mas se ela tiver um treinamento, alguma coisa, ela consegue desabrochar, né? E alguns que você vê que tem um talento, né? Você olha alguns, você fala, pô, esse cara podia estar na Globo ali, o cara entrou no personagem, o cara, sabe? É uma coisa bem bacana, assim, o teatro é um momento ali, e que pros pais também é bem difícil, né? Porque a produção do teatro é feita pelos pais, né? Então, assim, são os pais que têm que fazer, junto com as crianças, o figurino, o cenário, né? Tudo isso, a parte de luz, tem que ajudar o diretor, nosso grande Jair. Valeu, Dija, que é o nosso diretor lá da Guaí, que todo ano ele, né, que dirige as peças da Guaí. E os pais atuam, né? Fazendo essa parte de, vamos dizer assim, produção, né? Como produtores, vamos dizer assim, né? E que parte do negócio. Isso é bacana, que mostra que os pais estão do lado dos filhos, né? Trabalhando em conjunto nessa educação, não só jogando pro professor, né? Isso. E isso é muito importante, porque nas outras não é assim. O cara paga o boleto, vai lá, pagou, e aí, passou, não passou, boletim, acabou. A educação... Né? O aí é completamente diferente. A educação, ela é um movimento de confiança, né? Sim. A partir do momento em que o pai, uma mãe, confia, ou um familiar mesmo, né, puxando que várias crianças hoje em dia também não são criadas pelos pais, ou pela avó, ou por quem que seja assim, nessa criação, mas é uma relação de confiança. Assim, a partir do momento que você entrega para um professor o teu filho para aprender com ele, é uma confiança, é uma relação de troca, é uma relação de diálogo. Você precisa compreender de fato o que acontece no dia a dia dessa criança. E precisa ser não só uma relação de diálogo, mas uma relação de respeito. É uma atuação muito importante para essa criança. O desenvolvimento, ele é contínuo. Então, quando você tem um professor que se prontifica a conversar com você sobre o desenvolvimento do teu filho, acho que é o mínimo que você tem que aprender é ouvir esse professor. Sim. Porque é importante para o teu filho, para essa criança, para esse aluno,
o que esse professor está dizendo. E você tá sempre por você vê Sempre. coisas que ele às não- vezes que ele essa não vê em criança casa, atua de uma né? maneira Porque em casa é diferente diferente, de né? casa, e os pais também não têm uma Eu sei que o percepção. meu filho era diferente. Ah, em casa, percepção era do que um quietinho, professor. E fora era os projetos, Porque às vezes o pai não tem aquela percepção, os pais não têm aquela percepção que o professor tem para um desenvolvimento. Ah, e o meu filho às vezes ele anda meio torto assim, ou o meu filho às vezes ele anda cabisbaixo. Como que eu vou trabalhar a postura desse aluno? A educação também é isso, é trabalhar essa postura, essa retidão, essa prontidão desse aluno. E esse diálogo tem que ser um diálogo de muito respeito entre essa família e esse professor, entre esse professor e esse aluno. É algo que é circular. Eu digo que não é nem tanto circular, mas eu digo que a gente tem que estar sempre se cruzando nesse caminho. O professor, o pai e o aluno. O professor, o pai e o aluno. Isso é muito bacana, quando eu falo com meu filho, era a escola tradicional. Eu, que nem eu disse, ele era uma coisa em casa, era uma fora. Mas aí recebia uma nota, alguma coisa, ele não entregava o papel pra gente assinar, então ele boicotava o lado da conversa. Sim. Como a gente não tinha esse lado que Caguaí tem de conversar com o professor, ele queimava. Se safava, né? Entre Vamos dizer aspas, assim, né? porque é pior, né? Isso já não mostra. Até pra. E você imagina né? só, uma escola como a Guaí, que você tem o professor é o mesmo professor. Imagina o nível de relacionamento que essa família tem com esse professor. É muito diferente. A confiança que você tem nesse professor é muito diferente. Até um aluno não vai pensar fazer isso porque ele sabe da relação, né? É tudo amigo, tá tudo no mesmo barco, eu acho que, então, mas é isso, assim. Eu acho que às vezes a gente fica pensando, né? Como fazer pra ter uma sociedade melhor e tal. Putz, você pega uma escola como uma escola Waldorf, em geral, você tem uma forma de ensinar que não vem com essa cobrança de prova, tal, que gera o quê? Gera cola, gera o cara tentar dar um jeito de se safar. Lá não, o aluno ele quer aprender, ele tá indo, ele tá buscando, ele tá participando do fluxo, sabe? Ele tá indo com o fluxo da escola. Como que é os alunos? É um querendo ajudar o outro, né? Não tem aquela competição, né? Não, competição realmente não vamos dizer tem. assim. Competição não é o que tem, mas... De um contra o outro, sabe? Ajuda, as pessoas se apoiam todas para aprender, né? Todos buscam conhecimento juntos, assim, e... Assim, eu acho que eu nunca vi cola. É a cabeça, é outra mentalidade. O né? mundo já é muito competitivo, a educação não precisa ser. Esse é o ponto. A educação se você não pegar precisa ser o próprio competitiva. teatro que a gente estava falando, né? No teatro não dá pra você competir. No teatro, se você for competir, você estraga a peça, né? O teatro você tem que cooperar. Se você não cooperar, por melhor que o cara seja ali na atuação dele, se ele não entregar pro outro, se ele não ajudar o outro, um esqueceu a fala, o outro vem e traz um gancho, alguma coisa, a coisa não funciona, né? Então, acho que contexto muito dinâmico de apoio, e também acho que é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem as responsabilidades que elas têm, entenderem como isso funciona, assim. Tipo, você tem que entregar alguma coisa, você tem que trabalhar dinamicamente um com o outro, e assim, faz as pessoas entenderem muito desse coletivo, como todo mundo funciona junto no teatro. E acho que é uma coisa muito atual, muito adulta até, de você entender realmente as suas responsabilidades em algum contexto. O que você tem que fazer, que senão as coisas não vão dar certo. Que se a gente pegar também essa atuação dos pais na escola, também é isso, né? Se os pais não entenderem o seu papel ali dentro, a escola não funciona. Se todo mundo falar, não, eu não tenho tempo, não consigo ajudar, a escola não existe, a escola não acontece, né? Então, todo mundo tem que ter... Acho que muito da educação tá assim como tá por causa disso também, não é? Sim. Eu acho que ter uma escola como a Guaí, que ela vem se tornando uma referência até nesse ponto de olhar para além da escola, não é? Então, quando a criança ela atua na agricultura, não é só atuar na agricultura, é atuar no mundo melhor. Como que eu vou ter consciência do que está acontecendo no mundo, de fato? Então, tem esse ponto desse trabalho que é desenvolvido na escola, vinculado com todas as matérias, vinculado com todas as ações que existem dentro da escola,
mas, ao mesmo tempo, trazer a minha consciência de ser humano nessa terra também, não é? Então, a minha atuação ela é tão importante quanto a atuação do cara que abre o portão da escola. Então, essa convivência, ela é muito real. A praticidade de que todos ali dentro são educadores. E a educação, ela de fato é uma educação que a gente olha, observa e aprende com o outro. E é assim que as crianças fazem dentro da escola, a partir do momento que eles adentram o portão. Eles estão aprendendo com o cara que abre o portão, que é o Sr. Orlando, que é um super querido lá dentro da escola como um todo. Com a nossa querida Dona Ivanira, que atua ali na cozinha, na limpeza e em todas as outras questões da escola também. E que eles aprendem e respeitam muito. Então, esse diálogo do respeito ele é muito importante. Eu acho que é uma questão de olhar para o nosso mundo como ele está hoje. E essas crianças elas são ferramenta do amanhã, não é? Então, pensar em sistema sustentável, quando eu levo para os meus alunos, que não é só plantar, que a gente abrange a agricultura como um todo, que algumas escolas atuam como jardinagem, mas a gente colocou de fato o lugar da agricultura pensando nesse olhar para o todo. Então, é olhar para o lixo da escola, o que acontece com esse lixo, para onde que ele vai. É um olhar sustentável para a água que a gente utiliza, para nossas matas, para a nossa floresta, para as nossas trilhas, para os nossos bichos, para o ser humano que está ali existente, para esses povos originários. Então, é um olhar muito amplo, não é? E é um currículo muito rico para olhar para isso. Porque todo ele conversa com essa formação da humanidade como um todo. Então, desde da sala de aula à educação física, a escola, o educador, olha para o desenvolvimento dessa criança, nessa percepção de mundo. Né, Rafa? Mas, pode falar. Eu sinto que eu tenho que ressaltar realmente o quão é confortável, quão é um ambiente tão querido, o quanto o espaço da escola é legal, o quanto, é muito legal, você tem muita natureza, você tem muito lugar para explorar, tem muita árvore para você escalar, tem muito mato para você entrar, tem muita coisa divertida assim para fazer. É um lugar muito confortável, acho que assim, tudo as salas são legais, assim, o ambiente é muito gostoso de se estar. O ambiente nos eventos, o ambiente no dia a dia da escola. É um lugar que é gostoso de você estar, é um lugar que é gostoso de você estudar, é um lugar que é gostoso de você aprender, é um lugar que é gostoso de você socializar em grupo. Eu acho que isso é muito importante, ter um ambiente legal, uma escola legal, com uma metodologia muito legal. Você assim, tá indo pro fundamental agora, né? Não, pro médio. Pro nono ano, né? Não, ele tá saindo no nono e pro primeiro. pro médio. Ensino médio. Mas vai estar ensino médio. saindo lá da Waldorf agora, Isso. Agora ele vai pra outra... E você indica, Rafa? Nossa, o super que você indico. fala? Foi uma experiência muito marcante. Foi uma experiência muito boa. E assim, acho que eu nunca vou encontrar nenhuma escola que seja nem um pouco assim, parecida com o que foi a Guaí pra mim. E assim, a Guaí acho que fez muita diferença na vida do Rafa, porque eu fico pensando se a gente tivesse, né, seguido o meu lado e não o da Clô, e ele tivesse ficado numa escola tradicional, eu acho que o Rafa teria tido um desempenho sofrível na escola tradicional, porque não era o caminho dele, não era daquela forma que ele conseguiria aprender as coisas. E sabe aquela criança que vai aos trancos e barrancos na escola? Sabe, você vai sempre carregando, aí chega no final, ufa, acabou. E aí... Ele mostra um carinho pela escola, Não, né? O Rafa tem um carinho enorme. E aí, assim, Um amor. a Guaí fez toda a diferença, né? Ele conseguiu desenvolver todo o potencial dele cognitivo, né? E aqui eu tô falando de potencial cognitivo mesmo, não é todo o resto que a gente fala, mas o cognitivo do Rafa foi muito impactado por estar na Guaí. Hoje o Rafa é uma pessoa que tem esse prazer por aprender, essa vontade de aprender. Ele estuda por conta própria, Pelo conhecimento, filosofia, lógica para entender o mundo e coisas também mais abstratas. Eu acho que isso tudo é importante que nós estudemos e entendemos todas as coisas sejam vistas de diversos pontos de vista. Eu acho que é muito importante a gente estudar e buscar o conhecimento. Acho que a escola trouxe para ele isso, né, esse desabrochar, essa vontade,
enfim, fez uma diferença muito grande na vida dele. E pra você, Gilberto, como foi? Como tá sendo, né? Porque você tem a menina também. Camila. Indica... Com certeza, Aguaí. com certeza. Eu acho que a gente, na nossa sociedade, normalizou uma coisa muito ruim, né? Que é essa coisa de que tudo bem a escola não ser um lugar legal. Eu acho que a normalização desse conceito é um absurdo, né? Que eu tinha na minha cabeça, que eu aprendi na Aguaí, que não precisa ser assim. A educação não precisa ser um processo doloroso. A educação pode ser bacana. E ela sendo bacana, ela faz com que aquela pessoa, aquele indivíduo, queira sempre buscar mais conhecimento, queira sempre buscar mais envolvimento. Então eu indico com certeza para qualquer pessoa. Eu acho que você ter o privilégio de colocar o seu filho, ou uma criança que tem o privilégio de estudar numa escola Waldorf, é uma coisa incrível. Eu acho que faz toda a diferença no desenvolvimento daquela pessoa. Em todos os aspectos da vida dela. Eu acho que isso, para mim, realmente indico totalmente para quem está buscando aí uma escola. Para quem não está também, procura conhecer, que eu tenho certeza que se conhecer melhor, estudar um pouquinho, vai ver que a pedagogia Waldorf e Aguaí são uma oportunidade incrível de você ter esse desenvolvimento. Pegamos o testemunho do aluno, do pai. E agora eu quero do professor, né? Como é ser professor na Aguaí? Olha, é um privilégio. Ser professor na Aguaí é de fato um privilégio, porque é um sonho, acho, para cada professor que está ali dentro, né? Construir. Acho que é um processo de construção mesmo. Então a gente está construindo uma escola juntos. É um corpo pedagógico que está unido, construindo um corpo pedagógico, não só um corpo, mas uma escola como um todo. Juntos com esses alunos, junto com essas famílias. É um processo de construção diário e isso é muito importante. Porque a gente está movimentando a educação. Não é algo parado, não é algo que está ali apostilado, que é aquilo ali que parou, está pronto daquele jeito e acabou. Ela é construtiva. Ó, Conrado, filma aqui os olhos aqui do Rogério. Aqui. É o brilho, né? Você viu isso também? Claro. É com amor, ó, é isso que é isso. O Rafa, Isso, mesmo não, você, isso você né? vê nos professores da Aguaí. E Você até vê me arrepio, isso, porque é bonito. Então, a educação é um processo de construção. E hoje em dia, eu digo claramente o quanto que em outras formas educativas, em outras educação, como que o professor está ferido em outras escolas também. E isso é importante ressaltar. Isso. O quanto que está sofrido para outros professores atuar pedagogicamente. Porque estar em um lugar onde você está apaixonado diariamente é o que te movimenta. E a educação, ela precisa ser esse movimento. E é um movimento contínuo. Eu digo claramente disso, que quando a gente atua junto com a família e com o aluno, é uma construção linda de se ver. E é isso que me emociona de fato como professor. E eu escolhi ser professor por conta disso, assim. E foi um processo muito longo para eu chegar até aqui onde eu estou. E eu estou muito feliz onde estou e assim pretendo ficar. E é uma escola que eu indico muito. Pelo alto processo de construção. Você está vendo o aluno construir, você está vendo o professor construir e uma família construir algo juntos, assim. Então Isso a educação, ela é construtiva, assim, e precisa ser assim. Então eu indico muito a Aguaí, ó. Pessoal, venham para Aguaí mesmo, matrícula tá aberta. Vai ter o evento agora dia 29 de setembro. Isso. Eu gostaria de falar. Claro. É muito interessante, porque assim, é todo o trabalho que foi feito ao longo do ano, Bazar. Sim. Que é todo o trabalho que todos os alunos de todas as salas, desde o primeiro ano ao 8º ano, fizeram. E cada uma das turmas, cada uma das séries tem uma matéria diferente, um conteúdo diferente, que é passado para eles, e eles apresentam isso. Cada criança expõe o caderno dela, expõe o caderno de cada uma das matérias que ela aprendeu, e as próprias crianças que apresentam para os adultos e para as pessoas que vão para o bazar. Elas que explicam, olha, esse é o meu caderno, eu fiz isso, eu trabalhei com isso, a gente entendeu isso, a gente fez aquela maquete ali, a gente trabalhou com aquele desenho, a gente desenvolveu isso, e isso é muito legal. E aí os próprios alunos que vão apresentar para você Bacana, o que estão né? aprendendo. E o 8º ano apresenta um pouco sobre como foi o processo do teatro,
E o oitavo ano é muito louco, que eles pegam as coisas que eles aprenderam o ano inteiro também. Ou seja, você pega seu caderno desde o primeiro ano, assim, você lota... Não inteiro não, da escola toda, da escola né? toda. Desde o primeiro desde o ano primeiro ano. oitavo Ou seja, ano. junta tudo, é um monte de caderno. E assim, pensa isso para uma sala com umas 15 pessoas. Assim, não é muita gente, necessariamente comparado a escolas muito grandes, assim, mas muito caderno. Mas o bazar e a exposição pedagógica é isso, é esse momento em que as crianças expõem o trabalho para os familiares, avós, tios, pessoas interessadas na escola, e tem o bazar também, né? Que o bazar são alguns artesanatos, algumas coisas produzidas pela comunidade e que quem vai visitar pode levar uma lembrancinha da escola, né? Ajuda um pouco a escola, né? E tem uma lembrancinha. Então é um dia muito bacana que a escola ela se prepara para receber esse público, né? Então é um dia muito, muito gostoso de estar lá. E tem uma coisa que a gente não consegue transmitir aqui, e que quem já foi num dia desses, ou na festa junina, ou no bazar pedagógico, é sentir a comunidade. Que aí você vai sentir, se você puder ir, inclusive, tá convidado, legal, você sentir a comunidade. Porque aí você vai ver, isso que a gente está falando aqui, essa relação entre pais, alunos, os professores, de pais entre pais. Você estando lá, você sente esse clima. É diferente do que você já viu em qualquer outra escola, né? Porque as pessoas realmente têm uma união, elas se conhecem. As famílias da escola Waldorf, né, minha referência é Aguaí, as famílias se conhecem, né? As famílias não são só deixa o filho lá e vai embora. Então você fica amigo, a gente faz churrasco, a gente, né? E nesse dia é um dia que tá toda a comunidade ali. Todo mundo unido. E aí você sente essa energia, sabe? Essa coletividade em prol da conexão. educação, assim. É muito gostoso de ver, sabe? Porque é esse lugar da convivência, sabe? Exatamente. É o lugar do diálogo, da premissa de que todos juntos construímos algo muito maior. Né? Então, no dia 29, além do bazar, então, a escola também vai estar aberta para que nossos espectadores aí que estão assistindo quem aí, quiser tá queiram conhecer, né? Exato, totalmente. Para mostrar, né? Poder sentir esse Que clima horário e até que ver. horário? Vai das 10 às 17. Tá. Às 10 às 17 a escola fica aberta. Quem quiser pode ir até lá. A gente pode, não sei se deixar o endereço. Vou deixar na descrição também. Isso, na descrição vou colocar, ali. Né? Vou colocar. Isso. Dia 29 de novembro. 29 de novembro. Bazar de Natal e exposição pedagógica da Escola Waldorf Aguaí. Vai ser bacana, hein? Vai ser bem bacana. Nós estamos chegando no final do programa. Vou pedir para cada um deixar suas considerações finais aí, né? Sim. O Rogério. Agradeço, assim, muita gratidão de estar aqui falando imagina, de algo obrigado. que é muito importante para mim, um espaço que me fortalece a cada dia. Eu acho que, como ser humano, acho que até o lugar do professor deixa de ladinho, mas como humano, assim, é algo que eu de fato indico que as pessoas conheçam e façam parte também, né? O nome da escola é Aguaí, que significa semente boa. Então, convido a todos a vir plantar um pouquinho dessa semente com a gente lá também, porque é muito importante que a gente possa olhar para a educação com outros olhos, com olhos de amor, de fato, sabe? De carinho, de afeto. E em um lugar onde a respiração é muito importante, né? Então, você respirar a arte, a educação, o conteúdo, o intelecto é muito importante para essa criança como um todo. E para mim, como professor, é um privilégio estar aqui falando da Aguaí, junto com pessoas tão especiais como o Gilberto, como o Rafa, que ficou muito tempo assim como um ótimo aluno, né, Rafa? Rafa. E aí, Rafa? Assim, eu acho que a Aguaí foi uma experiência realmente muito boa e que eu gostaria de recomendar para todas as pessoas que puderem estudar nessa escola, todas as crianças, todos os jovens que puderem estudar. Sim, recomendo muito. Tipo, é uma experiência muito diferente e muito especial e que para mim foi muito bom e que eu acho que pode ser muito bom para muitas outras pessoas. E é isso. Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês por estarem trazendo os testemunhos, né? Muito, muito bom podermos conversar sobre isso e trazer a Aguaí para mais pessoas. Eu acho que isso é muito especial, muito importante. E
assim, agradecer, muito obrigado. Legal, Por ir aqui legal. juntos. Legal. E você... Já falei bastante hoje, acho que mais do que devia. Imagina. Mas eu quero agradecer também a Valeu. oportunidade, né, de estar aqui falando sobre Aguaí, que é essa escola que, eu posso dizer com certeza, mudou a minha vida e a vida da minha família. E agradecer principalmente o corpo pedagógico da escola. Eu acho que ali é da onde vem toda a essência, tudo que, né, precisa permear a comunidade, que eu também agradeço, que é uma comunidade batalhadora, que está ali sempre ajudando. Aguaí fica ali em Budas das Artes, mas quase na divisa com Cotia, né? Isso, do bairro Itatuba ali. Itatuba. Itatuba. É um sítio ali, né? Um sítio é um lugar assim, quando você chega na Aguaí, todo dia que eu vou levar a Camille pra lá, eu vou até hoje, cara, às vezes eu tô, sabe, você tá no celular, falando de trabalho, assim, na hora que eu começo, é uma descidinha, na hora que eu chego naquela descidinha, eu desligo tudo, cara, é outra coisa, sabe? Dá uma paz. Queria eu ficar aqui, né? Putz. Mas isso, queria agradecer todo mundo, o corpo pedagógico, você aqui pela oportunidade. Mas a história de vocês aí da Aguaí é linda e deveria fazer parte aqui do Granja Newscast. Muito obrigado a todos vocês, viu? Obrigado. Muito obrigado. E agradecer também você, espectador aí que manteve a audiência. Aproveita, aperte o sininho aí para saber as atualizações do canal. Tem também o canal do YouTube lá da Aguaí, né? Tem canal do YouTube e o Instagram. Nosso Instagram é muito legal também. Vou estar colocando também, né? Põe que as meninas colocam os desenhos de lousa, o pessoal coloca vídeo dos eventos, é bem bacana, Só pesquisa lá, Escola Valdo Figuaí no Instagram. Você coloca na descrição ali, né? Maravilha. Colocar também aquele filme bonito lá que eu coloquei no episódio com as professoras também, que gostam da escola, né? O Conrado vai estar colocando também. Bacana. E a todos vocês, até um excelente final de noite e até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá e fique com Deus. Obrigado.